Saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por este dia. Estamos de volta, graças a Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Bom poder rever os irmãos. Alguns nós vimos em algumas ocasiões, mas outros já há mais de 4 meses que não nos vimos. E é bom poder rever os irmãos e principalmente rever aqui na casa do Senhor. Mateus 24, você encontrou? Diga amém. Este capítulo, meu irmão, de Mateus, número 24, ele é o capítulo mais completo acerca do sermão profético de Jesus registrado nos evangelhos. E o assunto central é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a segunda vinda de Cristo é um dos temas mais enfatizados em toda a Bíblia. Muitos negam que Jesus irá voltar, outros, não poucos, tentam marcar data para a volta de Cristo Jesus. Outros ainda dizem crer, mas vivem como se isso não fosse acontecer. E é desse importante tema que vamos tratar hoje, a respeito desse dia que nós devemos desejar, mais do que esse dia foi desejado, de nós nos reunirmos aqui. Esse dia glorioso da volta do nosso Senhor. E esse precioso capítulo 24 de Mateus fala sobre os sinais da segunda vinda, a descrição da segunda vinda, a preparação para a segunda vinda. E o capítulo, ele fecha com uma parábola, do versículo 45 até o versículo 51, fecha com a parábola do bom servo e do mal. Queridos, nesta manhã, para embasar o nosso tema, eu quero usar os últimos versículos deste capítulo, a partir do versículo 42. Então, ainda antes de entrarmos neste versículo, eu quero chamar a sua atenção. Estamos vivendo dias difíceis. E como o presbítero Barbosa falou aqui, nós ainda enfrentaremos coisas mais difíceis. E nós precisamos estar preparados a cada dia para o nosso alvo maior, para o nosso objetivo maior. E o nosso objetivo maior como cristãos, como servos de Deus, como família de Deus, não é sermos ricos, famosos. Nosso objetivo maior não é sermos bem-sucedidos. Tudo isso pode acontecer. Deus pode nos abençoar com riqueza, Deus pode nos abençoar com fama, Deus pode nos abençoar com sucesso, mas o nosso objetivo maior é um dia, quando tudo isso terminar, ouvirmos do nosso Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, antes da fundação do mundo. Não podemos perder isso de vista, irmãos. Não é tempo de iniciarmos a nossa vida com Deus. É tempo de vivermos alerta, atentos, vigilantes, prontos, vivendo hoje como se Cristo fosse voltar hoje, crendo nesta verdade absoluta do Evangelho, de que Cristo, Ele voltará. Não é tempo de brincar. Não é tempo de negociar a nossa fé. Não é tempo de priorizar outras coisas. Tudo deve vir depois. Todas as outras coisas devem vir depois. Nosso maior objetivo e o nosso cuidado maior tem que ser com relação à nossa vida com Deus. E vivermos expectando esse dia, irmãos. Vivermos
com alegria no nosso coração, ansiando esse dia. Não dá mais para nós brincarmos. Temos contra nós o mundo, a carne, o diabo. Vocês são testemunhas de tudo que você passou e que a igreja passou nesses últimos quase 5 meses, para ser bem exato. Quase 5 meses. E o que isso não deve ter provocado no relacionamento das pessoas com Deus, de muitos com Deus. É também um tempo de depuração. Esse tempo de não igreja, de não culto presencial, é também um tempo de depuração. Você está aqui, glória a Deus. Alguns estão assistindo e acompanhando pela internet por conta de limitações, não podem estar aqui, mas outros poderiam estar. Muitos poderiam estar e não estão. Isso aponta de que nós precisamos estar alertas e atentos, de até que ponto não estamos sendo tomados por um esfriamento, tomados por uma negligência a respeito daquilo que é mais importante para a nossa vida. Nessa manhã, eu quero trazer para vocês a importância de estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Preparados. E essa preparação é diária, é constante, é com igreja aberta, é com igreja fechada. Porque a nossa vida com Deus, ela vai para além de nós termos o templo aberto. Porque aqui nós estamos alguns poucos dias na semana. Mas a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, ele continua de segunda a sábado. E ele continua 24 horas por dia. Estarmos aqui é uma bênção, é um privilégio, é maravilhoso. Mas a nossa fé não se limita a esse espaço. Até porque, como o presbítero Barbosa disse, pode chegar o tempo, provavelmente chegará, que de alguma forma nós não poderemos mais nos reunir. E por isso, a nossa fé vai morrer, a nossa fé vai esfriar. Portanto, irmãos, precisamos estar preparados para o nosso encontro com o Senhor. Logo de início, uma interrogação. Como está a sua vida em relação a Deus? Como está a sua fé diante de Deus? Como você cuidou da sua vida espiritual nesse tempo? Óbvio que muitas preocupações dominaram o nosso coração. Economia, emprego, negócios, trabalho. E tomara que essa não tenha sido a preocupação principal do nosso coração. Mas que a preocupação principal do nosso coração tenha sido: Senhor, tudo o que está acontecendo está apontando para os sinais da Tua vinda. Tudo o que está acontecendo está revelando que as promessas acerca dos sinais da Tua vida estão se cumprindo, Senhor. E eu preciso cuidar, eu preciso estar alerta, eu preciso estar vigilante, Senhor. Eu preciso estar preparado. Quantos amigos nossos, familiares nossos partiram nesse período? Não estão mais conosco, não os teremos mais. E nós estamos aqui. Deus nos tem dado essa oportunidade de ainda vivermos. Mas que o nosso viver, irmão, a cada dia, seja pensando nesse alvo maior, a glória de Deus, e um dia estarmos com Ele. A partir do versículo 42, quando ele começa trazendo aí esta palavra que nos faz olhar para tudo que ele escreveu anteriormente, portanto, por isso, ele está remetendo a tudo que falou anteriormente, os sinais, a preparação que deve haver, as circunstâncias que acontecerão, tudo isso é trazido até o versículo 41. E no versículo 42 ele começa então: portanto, tendo em vista, desta maneira, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Para estarmos preparados para a volta do nosso Senhor, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos
vigiar. Sempre que o Senhor Jesus Cristo, ou na maioria das vezes que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito da sua vinda, ele sempre faz uma conexão com a importância de vigiar. Ele fala da segunda vinda e ele fala da importância da vigilância. Por quê? Porque ele conhece a nossa natureza. Porque ele conhece a nossa tendência de dormência. Ele conhece a nossa tendência de um torpor, de sermos dominados por uma dormência, de baixarmos a guarda, de nos distrairmos. Portanto, sempre que Jesus fala da vinda dele, ele sempre conecta com a necessidade da vigilância, de estar atento. Porque ele conhece o nosso inimigo, Satanás, aquele que trabalha para que nós não venhamos dar crédito a essa verdade, para que nós não venhamos dar crédito a essa realidade, irmãos. Então, Jesus, conhecendo o nosso coração, a nossa natureza, a nossa capacidade de adormecer diante de uma situação tão séria, Jesus, conhecendo o poderio do nosso inimigo, que trabalha e como trabalha, para que mesmo nós como crentes, venhamos a desmerecer essa doutrina da volta de Cristo e às vezes tratá-la como se fosse algo de menor importância. Jesus então ele conecta sempre com o anúncio da sua volta, a vigilância. Leia comigo, versículo 42, todos juntos, vamos lá. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia. Nós não temos notícia desse dia. E ainda bem que não temos, porque provavelmente isso nos levaria a um relaxamento. Se houvesse na Bíblia um dia marcado para a volta de Cristo, isso provavelmente nos levaria a um relaxamento, a uma acomodação. E é tudo que Deus não quer, que sejamos acomodados, que sejamos relaxados, mas que vivamos em expectativa. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Na verdade, nós precisamos viver cada dia, entendendo que hoje é o dia, hoje ele virá. Então eu preciso ser encontrado preparado, não dormindo, não sonolento, não dominado por um torpor espiritual. Aliás, irmãos, há que se averiguar uma fé de uma pessoa que ela não vive vigilante. Há que se averiguar uma fé de uma pessoa que ela vive de qualquer maneira, todos os dias. Há que se averiguar uma fé de uma pessoa que ela diz, não, eu acho que não vai ser hoje ainda não. Eu acho que ainda não é esse ano. Eu acho que ainda falta isso. Eu acho que ainda falta aquilo. E sem perceber, ela vai vivendo uma vida que não está com expectativa imediata da vida do Senhor. E o Senhor, conhecendo essa nossa terrível capacidade, por causa do coração enganoso que nós temos, conhecendo a capacidade de Satanás, conhecendo a nossa capacidade de esquecer das coisas mais importantes, Ele diz para mim e para você, vigie. Porque você não sabe nem o dia e você não sabe a hora. E nós precisamos entender uma coisa. Tem o aspecto da volta triunfante de Cristo para todos nós. Mas tem o aspecto da nossa partida. Porque como você sabe, nós estamos numa fila invisível e a nossa senha pode ser chamada a qualquer momento. E isso também deve ser um motivo para que nós estejamos vigilantes, atentos. Por favor, leve a sua Bíblia para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses 5, 6. Veja o que diz a Escritura Sagrada. 1 Tessalonicenses 5, 6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, como os ímpios, como os pagãos, como os incrédulos. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, o que, irmãos? Vigiemos. O que é vigiar? É estar alerta, é estar atento, é estar com os olhos esbugalhados, ligado. Vigiemos, atento aos sinais, atento às coisas que estão acontecendo. É um olho na Escritura
e um olho nesse mundo para ver as coisas que estão acontecendo e a Escritura se cumprindo. Então o apóstolo Paulo está aqui falando para a igreja de Tessalônica. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não é hora de dormir. Não é hora de brincar. Não é hora de baixar a guarda. É hora de estarmos atentos. É hora de estarmos ligados. É hora de estarmos firmados. É hora de estarmos conectados com aquele que é a vida, com aquele que é a videira verdadeira. E com aquele que diz que vai voltar. E se ele diz que vai voltar, ele vai voltar. Amém, irmãos? Ele é fiel. Ele prometeu. Ele vai voltar. E nós precisamos ter alta expectativa acerca desse dia. Crente, vigie, crente. Prudência, crente. Acorda, crente. Desperta, crente. Invista mais tempo na sua vida espiritual. Invista mais tempo na leitura de Deus, da palavra de Deus. Invista mais tempo na oração. Invista mais tempo em buscar uma vida de consagração. Menos tempo com aquilo que é supérfluo. Menos tempo principalmente com aquilo que é pecaminoso. Menos tempo com aquilo que não edifica. E mais tempo aos pés do Senhor. Mais tempo de consagração a Deus. Mais tempo de vigilância. Mais tempo com a palavra. Mais tempo de vida de santidade, irmãos. O mundo está nos inebriando, o mundo está nos envolvendo com conforto, com sucesso, com luxo, com paramentos eletrônicos, com tanta coisa. Coisa muitas vezes que não é pecado. Não é pecado você sentar gostosamente numa poltrona, assistir uma televisão de 60, 70 polegadas, assistir um filme, não é pecado. Mas muitas vezes essas coisas que não são pecaminosas nos prendem, nos distraem, roubam o nosso tempo daquilo que edifica, daquilo que é verdadeiro. Podemos assistir, podemos sentar numa poltrona boa, podemos trabalhar e ganhar um bom dinheiro, podemos. Mas nada disso deve ser a primeira coisa do nosso coração. Quantas horas gastas com redes sociais? Quantas horas gastas com mídias sociais? Pecado? Dependendo do que você está fazendo, não. Mas também muitas coisas que não edificam e que roubam o nosso tempo. E aí quando vamos para a Escritura, há um cansaço, há uma preguiça. Há uma falta de interesse, dá um sono, os olhos começam a fechar. E Jesus está dizendo para mim e para você, porque antes de falar para você, eu estou falando para mim. Vigie. Por favor, Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Veja que aviso solene do apóstolo Paulo, corroborando com aquilo que Cristo está dizendo. Veja que aviso solene do apóstolo Paulo. Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros. E digo isto a vós outros. Que conheceis o tempo. Que conheceis o tempo. Há uma necessidade de nós percebermos, de lermos o tempo, de olhar as circunstâncias. De ter um entendimento. De ter sabedoria, de ter discernimento e ver que as coisas estão acontecendo. Então digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Acorda, desperta, abre do olho, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação hoje está mais perto do que quando no princípio cremos. Na última semana nós falamos da importância de congregar, quanto mais vede que o dia se aproxima. E da semana passada para cá já se foram uma semana ligeiro. Hoje está mais próximo ainda. Então nós precisamos entender dessa importância de congregar, dessa importância de estar aos pés do Senhor, dessa importância de o buscar, dessa importância de vigiar, porque o dia da volta do Senhor se aproxima. E Ele está dizendo, desperta. Desperta do sono, vigia. Às vezes somos tão proativos para tantas coisas. Mas às vezes para buscar a Deus falta força, falta disciplina. Eu não tenho disciplina de ler a Bíblia todos os dias. Eu não consigo. Eu queria tanto conseguir. Eu acho bonito quem consegue. Você consegue ir para o trabalho todo dia? Quem consegue, diga amém. Mesmo quando você não está com vontade. Mesmo quando você está com enxaqueca. Mesmo quando tudo que você queria era ficar em casa. Mas você vai para o trabalho. Porque você tem que ir para o trabalho. Mas a Bíblia, não tem ninguém no meu pé, ninguém está me obrigando,
Se eu quiser eu leio, se eu não quiser eu não leio. E isso os anos vão passando e muitos crentes antigos de igreja não conseguiram ainda ler toda a Bíblia. A Bíblia que eles dizem é a minha regra de fé e prática. É a minha única regra de fé e prática. A palavra de Deus é fiel. Mas muitos ainda não se debruçaram para lê-la toda. É a carta de Deus para mim. É a carta do meu maior amor. Mas eu ainda não li toda a carta do meu maior amor. Por quê? Porque somos inebriados. Porque um torpor espiritual muitas vezes nos toma. E é isso que Paulo, corroborando com Jesus, está dizendo. Desperta, acorda, vigia, porque o dia da volta do Senhor se aproxima. Amém, irmãos? A volta do Senhor se aproxima. Portanto, nós precisamos o quê? Vigiar. Como eu me preparo para a volta do Senhor? Vigiando. Estando de maneira vigilante, todo dia, todo tempo. Versículo agora 43, lá em Mateus. Volte sua Bíblia, por favor. Mateus 25, 24, 43. Diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, faria o que, irmãos? Vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Considere a imprevisibilidade desse dia, meu irmão. Jesus está dizendo, é como um ladrão. Não sei quantos aqui já tiveram o desprazer de ter a sua casa assaltada, de ter a sua casa invadida por bandidos, ladrões, assaltantes. Ele não avisa, ele não manda e-mail, ele não manda um aviso no zap. Ele tem aquele fator surpresa, ele chega e pega todo mundo de surpresa. Eu e você precisamos considerar a imprevisibilidade desse dia, que será como um ladrão, e daí estar atento. Imagine se você soubesse assim, a qualquer momento o ladrão vai chegar na minha casa. A qualquer momento o ladrão vai chegar na minha casa. Você dormiria esta noite? Você iria dormir tranquilo? Sim ou não, irmãos? Não. O ladrão vai chegar na sua casa. Na sua casa tem a sua esposa. Na sua casa tem a sua filhinha. Na sua casa tem lá a sua sogra não. Tem lá a sua mãe. Então você não iria dormir tranquilo. Eu acredito. Você ia ficar ligado. Quando ele chegar, eu vou pegá-lo. Quando ele chegar, eu estou alerta. Quando ele chegar, eu estou vendo. Eu estou ligado. E Jesus está dizendo assim para mim e para você: ei, o dia que eu voltar, ou que eu voltarei, ele será como o ladrão chega numa casa. O que ele está dizendo para mim e para você? Fique atento, fique alerta, fique ligado, fique esperando. E a ideia aqui é a ideia de você ficar como um sentinela, como um soldado em terreno inimigo. O soldado que está lá no terreno inimigo, ele não pode dormir. Ele tem que ficar ligado, porque a qualquer momento aquele inimigo pode detonar e pode matar todo mundo. A ideia aqui é de um sentinela, a ideia aqui é de um atalaia, é daquele que fica de prontidão, vigiando, olhando de onde vem o perigo, de onde vem a situação. Ele não pode ser aquilo que no exército chama de um soldado bisonho, ele tem que ser aquele que chama de guerreiro. Guerreiro! Está ligado? Atento, considerando a imprevisibilidade desse dia. E no contexto de guerra, o que é que faz a diferença? É a surpresa. É quando o inimigo ele consegue chegar sobre o seu adversário de maneira surpreendente, ele pega todo mundo. Então Jesus está dizendo que a respeito desse dia maravilhoso, glorioso, quando ele virá de forma triunfante, gloriosa, visível, audível, eu e você precisamos estar alertas. Não é comendo mosca. Não é fincando os pés em um aspecto da vida espiritual e nunca mais avança. E nunca mais progride. A nossa vida tem que ser de fé em fé. A nossa vida tem que ser de glória em glória. A cada ano de fé, eu tenho que ser mais crente, mais santo, mais humilde, mais temente a Deus. Não é ficar velho de fé e ficar ranzinza, encruado, não desenvolve, não anda,
não vai para frente, não amadurece. É crescer, é vigiar, é considerar a imprevisibilidade desse dia, é estar alerta, irmãos. Você está entendendo? Diga amém. Está alerta, é estar ligado. Veja o que Pedro diz, também corroborando com o que Jesus disse. 2 Pedro 3, lá no finalzinho da Bíblia, por favor. 2 Pedro 3, veja o que diz aí a Escritura Sagrada. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo número 10. 2 Pedro 3, 10, diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, o que, irmãos? Em santo procedimento e piedade. Pedro está dizendo, tendo em vista que vai ser assim, que ele vai vir como ladrão, as coisas vão incendiar tudo, vai tudo pegar fogo, esse céu que a gente consegue ver, essa natureza contaminada pelo pecado, tudo isso vai pegar fogo para poder ser renovado, visto que essas coisas vão acontecer, visto que será dessa maneira, nós devemos ser tais que vivem em santo procedimento, não é em negócio errado, não é em postura errada, não é em desejo errado, não é colocando os nossos olhos em coisas impuras, ou emprestando a nossa boca para o diabo, ou emprestando o nosso corpo para a imundícia, mas viver em santidade, viver em piedade, viver em santo temor diante de Deus, não é usando a doutrina da graça para viver na desgraça e querer justificar o pecado com a doutrina que é bíblica e que é correta, porque a doutrina está certa. O que está errado muitas vezes é o meu coração, é o seu coração, que para justificar o nosso pecado, a nossa imundícia, quer pautar na doutrina da graça e dizer, não, é pela graça, mas essa graça invisível que alcançou o nosso coração, ela precisa de alguma forma ser vista através da maneira que nós vivemos. Essa graça, se ela alcançou, ela transforma. Então, nós pecamos, mas nós não podemos flertar com o pecado, nós não podemos desejar o pecado, nós não podemos querer o pecado, nós temos que ter raiva do pecado, ojeriza do pecado, fugir do pecado e viver de maneira santa e piedosa. E se precisar de ajuda, peça ajuda. Porque tem situações que nós não podemos lidar com elas sozinhos. Mas por isso que o Evangelho ele é feito de mutualidade, de orar uns pelos outros, ouvir uns aos outros, amar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Mas tem gente que quer carregar tudo sozinho, vai morrer, vai explodir, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Então é viver em santidade, é viver em piedade, considerando a imprevisibilidade desse dia. Jesus voltará, irmãos, como um ladrão chega numa casa, assim, ó. Não pense que é brincadeira. Não deixe o seu coração lhe enganar. Não deixe o diabo usar bocas de pessoas para dizer, não, mas desde quando eu era pequeno, quando minha avó, quando minha mãe, quando meu pai. Vá pensando assim. Isso já mostra logo um sinal. Será que você é crente? Quando a pessoa pensa assim, que vai demorar, que vai não sei o quê, que BBB, será que você é crente mesmo? Para terminar, irmãos, vamos ao terceiro e último ponto, versículo número 44, lá de Mateus. Mateus 24, 44.
Você que está em casa, se você pode e se você quer, venha congregar na igreja. Se você não está dentro daquele grupo de risco, comorbidades, mas você pode. Talvez você esteja agarrado num comodismo. Talvez você esteja agarrado numa preguiça. Se você pode e se você quiser, venha congregar. Venha buscar o Senhor. Para o bem da sua vida. Para o bem da sua vida. Não faça de moleta as situações. Eu estou falando para quem pode. Para quem pode e quem quer. Não faça da situação uma muleta. Não faça da situação uma muleta. 44. Por isso, ficai também vós apercebidos. O que é apercebido, irmão? O que pode ser sinônimo para apercebido? Preparado, mas o quê? Atento, ligado. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meu Deus, quanta gente dentro da igreja, passando tempo, brincando de igreja, brincando de ser crente, não considerando essa realidade de ser crente. Sabe o que vai acontecer com pessoas assim? Elas vão sofrer um juízo maior, pior, do que gente que está lá fora e nunca entrou na igreja. Porque elas estão pecando contra maior conhecimento. É como um pecado meu. Ele é mais grave do que o seu. Porque em tese, o meu conhecimento deveria ser maior do que o seu, em tese. Então um pecado meu, ele é mais danoso do que o seu. E um pecado seu é mais danoso do que o do incrédulo. Então as pessoas às vezes ficam dentro da igreja. Mas elas não consideram essa importância de levar isso a sério. De dizer assim, Deus tem me dado chance atrás de chance de estar na sua presença, de estar na sua casa, de estar no meio da sua família, de estar aos seus pés. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque naquela hora que ninguém imagina, o Filho do Homem virá. Ficai vós apercebidos. Apercebidos, atentos, ligado, pronto, vigilante, olhos abertos, joelhos dobrados, coração quebrantado, vida santa, fugir do pecado, analisar qual a minha fraqueza, o que está acontecendo comigo, como é que está a minha vida com a Bíblia, como é que está a minha vida com a oração, como é que está a minha vida com Deus. Se muita gente reclamava porque não lia a Bíblia, porque não tinha tempo, esses meses foram para provar para muitas pessoas que a questão não era tempo. E que a questão sempre foi prioridade, porque o tempo é igual para todo mundo, 24 horas. E quantos, durante esse chamado isolamento, tiveram um tempo maior, principalmente no começo, depois as coisas foram, depois que inventaram o negócio de Zoom, depois de Google Meet, depois ninguém teve tempo de mais nada. Ficou até pior. Então, quantos dizem, não leio porque eu não tenho tempo, não oro porque eu não tenho tempo, mas o tempo, durante algum período, esse tempo esborrou, esse tempo sobrou, e mesmo assim pessoas não foram para as Escrituras. Talvez fizeram maratonas na Netflix ainda maiores. Fique atento, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Como está preparado para a volta do Senhor? Vigie. Como está preparado para a volta do Senhor? Considere a imprevisibilidade desse dia. E ainda, fique atento. Jesus continua esse discurso, falando a respeito desse sentido, da volta dele, do fim das coisas, ainda na parábola do mau servo e do bom servo, adentra o capítulo 25, falando a questão das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. E eu quero caminhar para o fim, lendo com você, a partir do versículo 45 e 51. É só a leitura, não vou pregar. Só ler. E queria que você atentasse comigo essa leitura. Parábola do bom servo e do mau, pensando nesse contexto de tudo que nós estamos falando. Diz assim a Escritura Sagrada.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Olha o detalhe agora. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é um tempo de depuração, meu irmão. Esse é um tempo que as circunstâncias irão mostrar quem é crente, quem de fato está ligado a Deus, quem quer Deus, ou quem tem assumido o evangelho só por uma questão de modismo. 35 milhões de evangélicos no Brasil. E como você está vivendo? Em santidade ou desprezando o seu Senhor? Desprezando porque julga que ele vai demorar. Acerte ou acertemos nossa vida com Jesus. Em breve, muito breve, ele nos chamará para prestar contas da nossa administração. Muito breve, Jesus nos chamará para prestar contas da nossa administração. Não durma, vigie, fique atento. Jesus está voltando. Vamos ficar de pé? Vamos trazer um cântico que fala a respeito da volta do nosso Senhor. E que em meio a esse cântico, possamos fazer considerações tais, que se Jesus viesse agora, qual seria o meu destino eterno? Mas nesta manhã, o Senhor Jesus dá a mim e dá a você, se necessário for, a pararmos arestas, consertarmos situações na nossa vida com Ele, e buscarmos viver uma vida de vigilância, uma vida que considere a imprevisibilidade desse dia, uma vida atenta, porque quando menos esperar, Jesus irá voltar. Cantemos.